Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos encerrar o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, com a lição maravilhosa de Jesus, ali no momento em que ele, ao voltar para Nazaré, a Bíblia diz que poucas pessoas ali acreditaram nele e por isso ele realizou ali poucos milagres. E a Bíblia diz ali que quando Jesus voltou para lá, mesmo ele tendo ensinado, dado sinais de que Deus estava com ele, as pessoas questionaram a sua autoridade ou a sua unção, a sua capacidade, porque eles conheciam a Jesus, conheciam a sua família e analisaram a Jesus de maneira natural. Olharam para o Messias apenas analisando o ponto de vista humano, porque sabiam quem era o seu pai, a sua mãe. É claro que seu pai terreno, né? E a sua mãe, aquela que havia gerado o Jesus. E conhecia também os seus irmãos, sua família. Então, logo eles disseram: essa pessoa, certamente pensaram por ele não ser de família nobre, não ser de uma família de pessoas eruditas e talvez de elevado cargo na religião, desprezaram aquilo que Deus tinha dado a Jesus. E nós temos que aprender aqui algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é que quando cometemos esse erro, o maior prejudicado somos nós mesmos. Porque quando Deus deseja agir em prol de alguém, é porque ele quer abençoar as pessoas. E no caso, quando o texto diz aqui que Jesus curou poucas pessoas, havia outras pessoas certamente que precisavam ali receber um milagre de Deus. Mas a incredulidade afetou essas pessoas e por causa disso não foram abençoadas. O segundo aspecto que temos que aprender é essa questão de nós não julgarmos as pessoas de forma natural. Paulo, ainda que no outro contexto, ele nos ensina isso quando escreve aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Ele diz aqui: agora ninguém mais julgamos de forma natural, e sim da forma como Jesus julgava. Ou seja, observamos as pessoas e peçamos a Deus que nos dê os olhos espirituais para que quando olharmos para alguém, possamos enxergar aquilo que Deus tem para fazer na vida daquela pessoa, através daquela pessoa, porque muitas vezes julgamos as pessoas por causa de suas limitações, mas Paulo também, quando escreve aos Coríntios, ele fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. E muitas vezes, se nós não tomarmos o devido cuidado, nós acabamos caindo nesse erro e somos confundidos, e por causa disso, muitas vezes, deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Observemos que em alguns casos, talvez você certamente já ouviu isso, às vezes alguém vem falar conosco a respeito de algo que está na palavra, eu digo que não uma interpretação da palavra, mas algo que está claro na Bíblia. Mas essa pessoa, por não ser tão perfeita quanto nós gostaríamos que ele fosse, nós pensamos assim: ah, mas quem é essa pessoa para falar isso para mim? E deixamos de tomar para nós aquela exortação como algo vindo de Deus, ainda que seja algo claro nas Escrituras, por causa da pessoa, por causa de algumas falhas que essa pessoa tem. É claro que nós temos que entender que a Bíblia é recheada de textos que nos ensina que temos que dar exemplo, que temos que andar em santidade, mas observe que a palavra de Deus, ela é sempre verdadeira. Ela é sempre verdade. Ela não muda dependendo de quem fala ou não. Ela sempre vai ser a verdade. E temos que ter a humildade de quando ouvirmos alguém falar algo conosco, é claro que aqui não era o caso de Jesus, porque Jesus era santo, ele era o próprio Deus aqui encarnado, ele estava isento desse tipo de avaliação que eu estou falando agora, mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes Deus quer usar pessoas, mesmo essas pessoas sendo limitadas, para falar conosco, para trazer uma exortação ou direção para nossas vidas. E se nós não pedirmos ao Senhor que nos dê a visão espiritual daquilo que está acontecendo, correremos o mesmo risco daquelas pessoas de Nazaré, de deixarem de ser abençoadas porque não tiveram discernimento do agir de Deus em favor das suas vidas. E se isso aconteceu com aquelas pessoas diante daquele que era santo, justo e perfeito, quanto mais não pode acontecer com a gente diante de pessoas limitadas. Mas como eu disse, Paulo mesmo diz que Jesus usa essas pessoas, as pessoas que não são para confundir as que são, as loucas para confundir as sábias. Exatamente, porque se nós não tivermos a humildade de olharmos para aquelas pessoas que aos nossos olhos não têm tanta sabedoria, talvez não têm tantos atributos quando nós esperamos que tenha uma pessoa que talvez Deus queira usar para falar conosco, para nos abençoar, se nós não tivermos a sabedoria e a visão espiritual, nós vamos cair no erro das pessoas de Nazaré e deixarmos de desfrutar daquilo que Deus tem para nós.
Peçamos ao Espírito Santo sabedoria e humildade para discernirmos o agir de Deus. Porque, como Jesus mesmo disse, ele enfrentou essa dificuldade. Quando ele disse que não há profeta sem fama, a não ser na sua própria terra, ali entre sua família, é porque ele estava dizendo exatamente isso. Ele mesmo, sendo perfeito, justo e sendo o próprio Deus, e ali, como nós já dissemos, muitas profecias se referindo a Jesus e muitos sinais que se dava ali, mostrando que as profecias se referiam a Jesus. Mesmo assim, as pessoas se perderam no seu discernimento. Que Deus possa nos dar discernimento do agir do Senhor quando Ele preparar algo para nós, que nós possamos olhar para as pessoas com os olhos de Deus, não com os olhos naturais, e assim certamente nós não desperdiçaremos aquilo que o Senhor tem para nos abençoar. Seja uma exortação, seja uma palavra de incentivo, seja uma revelação, seja qual for, que nós possamos agir com a direção do Espírito Santo, porque Ele é que nos dá discernimento das coisas. A palavra-chave para essa postura certa que devemos ter é discernimento, e nisso nós recebemos do Espírito Santo. E certamente, quando andarmos nisso, quando andarmos nesse discernimento, quando andarmos de acordo com o que Paulo escreveu, olhando para as pessoas de acordo com aquilo que Jesus deseja que olhemos, certamente não nos faltará essa sensibilidade, esse discernimento para entendermos o agir do Senhor por nossas vidas. E assim teremos uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida de edificação uns com os outros e desfrutaremos das maravilhas de Deus para nossas vidas. Vamos orar para que o Senhor nos dê esse discernimento, então. Ele nos deu o discernimento e nos deu a humildade para andarmos com a visão de acordo com a vontade do Senhor para nossas vidas e com as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, que nós oramos ao Senhor e reconhecemos, Pai, a nossa fragilidade, reconhecemos que muitas vezes podemos agir como as pessoas de Nazaré, não discernindo o seu agir, não entendendo as maravilhas que o Senhor deseja fazer em nosso meio, muitas vezes olhando, ó Pai, de forma natural para as pessoas, para as circunstâncias, mas que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nos dê, Senhor, não somente a mente de Cristo, mas também o olhar de Cristo, ó Pai, os ouvidos de Jesus, assim como nós aprendemos logo no começo desse capítulo, que o Senhor deseja trazer cura para o nosso coração, e aprendemos que um coração transformado e curado, ele transforma a visão, transforma a audição, os meios pelo quais observamos a vida, e que o Senhor trabalhe em nossas vidas. E como já foi dito em outros vídeos, ó Pai, quando nós falamos do começo do capítulo, que o Senhor cure o nosso coração, que o Senhor transforme, ó Pai, a nossa maneira de enxergar as pessoas, de ouvir as pessoas, para que assim o Senhor tenha liberdade para curar nossas vidas, para nos libertar, para nos exortar, e que o Senhor use, ó Pai, aqueles a quem o Senhor deseja usar, e que nós possamos ter a humildade, como eu disse, o discernimento para percebermos o agir do Senhor, porque o agir do Senhor para nossas vidas é sempre bom e sempre tem propósitos, ó Pai, agradáveis para os seus filhos, e que em nome de Jesus, todo adversário, ó Pai, da humildade e do discernimento caia por terra em nossas vidas e que prevaleça a sua direção, e que o Senhor, ó Pai, nos ensine, que assim como Paulo escreveu aos Coríntios, a ninguém mais olhemos de modo natural, e sim como Jesus olhava. Que nós possamos ouvir como Jesus ouvia, olhar como Jesus ouvia, e que o nosso coração seja um coração igual ao do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, te abençoou de alguma forma, compartilhe ela com as pessoas que você ame. Se você puder, deixe o seu joinha, o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos juntos prosseguir para que essa mensagem chegue a mais pessoas possíveis, que esse canal possa crescer. Você interagindo com esse canal, você vai fazer com que o YouTube entenda que ele é relevante e vai fazer que ele indique isso para mais pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.